Abraham Hicks, do filme O Segredo. Se você não sabe quem é Abraham, tem um vídeo chamado Quem são os anjos, guias espirituais e seres de luz hoje, no link desta página, ou na página inicial, na lista de reprodução de Abraham Hicks. Quando ocorre uma manifestação, que é sempre um indicador da vibração que você tem acontecendo. Muitas vezes você não consegue encontrar os componentes vibracionais disso, porque você está lidando com a parte de ação disso. Em outras palavras, alguém tem discórdia por um longo período de tempo. E então eles finalmente ficam doentes, mas agora eles estão doentes. Eles estão lidando com a doença. E por isso é difícil fazer alguém pensar sobre os componentes vibracionais de algo, quando foi dada uma sentença de morte. Ou quando estão sofrendo de alguma forma. E então a razão pela qual pensamos que é uma boa coisa voltar está na fase de pré-manifestação. É porque às vezes você pode sentir os componentes vibracionais disso mais majestosos. Outro dia, Sherry e Esther trouxeram o ônibus de São Francisco para São Diego. E eles compraram a casa perto de São Diego que está sendo reformada, e eles não podem morar nela ainda. Mas a razão pela qual compraram a casa e a propriedade é porque há um lugar para estacionar o ônibus na propriedade. E as cabeças de Jerry mediram e olharam para a configuração do terreno, e eles caminharam, e eles estavam certos de que poderiam trazer o ônibus para esta propriedade. E então este é o dia em que eles estão chegando, e eles trazem o ônibus colina acima. E é interessante porque a vizinhança é densamente povoada neste dia em que o lixo pode rolar. E foi uma coisa bem interessante, trouxemos este ônibus monstruoso por este bairro. E Jerry estava preocupado em segurar o tráfego. Porque é um ônibus muito grande em um bairro que está fluindo com tráfego. E então ele estava chamando Esther para o portão. O arquiteto paisagista construiu o terreno dentro, então, em vez de o ônibus descer nele, agora ele está descendo e subindo, e quando ele sobe, a extremidade traseira do ônibus está se arrastando no chão, e as rodas estão girando, porque é centralizado alto, e agora estão bloqueando o tráfego, e o portão é largo o suficiente apenas para trazer este ônibus. Jerry no chão com um walkie-talkie, e Esther está atrás do volante fazendo exatamente o que ele diz, e ela sabe que ele pode ver as coisas que estão lá fora. Então há pessoas em todos os cantos do ônibus, e Jerry está chamando Esther para frente, venha, venha, e ele é o que ele quer dizer, porque ele está preocupado com o tráfego que está sendo retido, e Esther tem esse sentimento de hesitação nela, ela não consegue se obrigar a seguir em frente, e então ela está dizendo, não me faça. E ele está dizendo, venha, venha, e Esther está dizendo, não me faça, porque ela não pode ver, mas ela pode sentir isso, mas ela pensa. Mas eles são todas aquelas pessoas lá fora, e Jerry sempre me orienta apropriadamente, e então ela seguiu em frente. E raspou a lateral do ônibus no portão, significativamente, e então Esther ficou furiosa, nunca antes eles danificaram o ônibus. E foi uma combinação de constrangimento e medo de que ficassem presos neste portão para sempre, e vergonha de que todas essas pessoas estivessem assistindo esses professores de criação deliberada. Raspe seu ônibus do lado do portão. E Esther olhou para Jerry, ela simplesmente ficou incrédula, como isso pôde acontecer. E Jared se sentia da mesma maneira, porque ele tinha alguém parado ali, olhando para aquele lado do ônibus, e descobriu que os homens não falavam uma palavra de inglês. E Jerry pediu a ele para cuidar daquele lado, e ele o fez. E Esther estava tão brava com Jerry, porque é seu trabalho garantir que tudo lá fora está bem, mas o que estava com raiva era que ela sabia disso, e substituí-lo, ela podia sentir isso com mais força do que qualquer coisa que ela já sentiu, e ela se sobrepôs, ela deixou a perspectiva de outra pessoa. E o ponto de vista de outra pessoa, de alguém em quem ela confiava, então... No meio dessa experiência, é difícil encontrar os componentes vibracionais, em outras palavras, porque o que aconteceu é muito maior, e então a explicação é, meus espelhos não se ajustam, e havia uma árvore na lateral do ônibus, que estava bloqueando a visão, então não havia como eu ver mesmo onde estava o portão, e era o trabalho de outra pessoa, em outras palavras, há todas aquelas coisas que você deseja definir, você deseja colocar como a razão de algo ter acontecido. Onde queremos sempre dizer, tudo o que acontece é um indicador vibracional, é um indicador de manifestação de vibração, isso é tudo que é. Então dissemos a Esther,
O que é isso? Qual foi a sensação? Qual foi a emoção que você sentiu da maneira mais poderosa? Esther disse, eu me senti angustiada. Aquele alguém que não sabia o que eu sabia, que eu permita que eles dominem a tomada de decisões, ao invés de ouvir algo dentro de mim. E uma vez que ela disse isso, um grande lançamento aconteceu, e então ela pensou, quantas pessoas estão querendo fazer coisas que não lhes fazem bem. Venha fazer essa entrevista. Eles dizem que é um cara muito legal, ele realmente entende o que você diz, e então eles acham que não deveriam, mas eles dão a entrevista, e então ele não os recebe de jeito nenhum, e a entrevista é péssima. E Esther disse, eu senti isso, porque eu segui em frente. Porque avancei quando senti isso. E assim que ela pensou sobre isso, houve dezenas de exemplos de onde alguém que diz que sabe mais, ela os deixa, e o que eles sabem, porque eles são os especialistas, ou eles são os sábios, ou eles estão na posição, como queiras, qualquer desculpa. E agora dissemos a Esther, agora você nunca mais esquecerá o que esse sentimento significa. Essa sensação significa que você está prestes a raspar seu precioso ônibus no portão. E então é nisso que estamos chegando, quando você tem uma experiência e é capaz de identificar qual é a emoção além de experiência. Qual é a emoção de você estar sentindo parte da ação que aconteceu? Qual é a emoção que você está sentindo? E então você é capaz de identificar quais outros aspectos da sua vida, que você está sentindo coisas semelhantes, do que Esther percebe que arranhar o ônibus era uma coisa inevitável, nesse sentido, ou algo parecido com uma coisa inevitável, porque essa vibração está muito ativa dentro dela. Você simplesmente não pode ter uma reação automática à vida, e sentir a discórdia disso, e não estar em processo de atrair algo que você não deseja atrair. Entende aonde estamos chegando? E muitos de vocês não entendem realmente o poder de dirigir sua vida que vocês têm. Você consegue ter tudo exatamente como você quer que seja. Não há nada fora de você que faça alguma coisa para você. Tudo o que acontece é o que você está fazendo. Cada coisa que acontece com você, você está fazendo, toda vez. E tudo que vem da manifestação, ou algo que aconteça com você, nada mais é do que uma mistura das vibrações dentro de você. Tudo é sobre isso. Mas quando você consegue controlar isso, então você implora. Olhando para trás, em outras palavras, tornou-se divertido Esther. Quando isso acontecer com o ônibus, Esther sentiu e deixou bem ali. Ela sentiu, reclamou e deixou bem ali. E não se preocupe, vai ficar maior. E não é bom arranhar seu ônibus do que ser atropelado por caminhão. Dose não importa qual é a manifestação. É um indicador de vibração, sobre a qual você tem controle. Esse é o ponto. O que está manifestando o reflexo de minha vibração. Se eu gosto do que está se manifestando, não preciso mudar nada. Mas se eu não gosto do que está se manifestando, então a mudança vibracional está em ordem. E a questão é, como faço uma mudança vibracional, quando estou tão ocupado olhando para o que é? E é por isso que dizemos que às vezes é mais fácil, para isolar a vibração, olhe para o passado que não é tão potente, convença-se de como isso aconteceu, e então com esse conhecimento, você pode mudar sua vibração. Não é bom ser um criador deliberado. Você não acha que o universo sempre lhe dá uma réplica exata de como você está vibrando? Você não gosta de saber que tudo está vindo em resposta ao que você está oferecendo, e você não ama os indicadores vibracionais que estão mostrando a você? Nós os chamamos de indicadores de pós-manifestação. Você tem indicadores de pré-manifestação, mas você os ignora. Se você ignorar os indicadores de pré-manifestação, então você terá um indicador de pós-manifestação. Mas e daí? Você tem um indicador. Você alguma vez vai ao posto de gasolina, seu medidor está vazio, e você simplesmente coloca a mão no volante e chora. Acabou. Espero que nunca chegue a esse ponto. É um indicador. Então você apenas faz algo a respeito. E cada manifestação é exatamente isso. Queremos que seja um desejo de se sentir bem. Não é uma responsabilidade de criar de forma eficaz, porque se o seu desejo é se sentir bem, você não pode deixar de criar de forma eficaz. Em outras palavras, Esther estava disposta a tolerar essa emoção negativa. Eu posso aguentar isso. É familiar e não é tão ruim, então posso aguentar isso. Mas uma vez que você começa a ter manifestações que você realmente não quer, quanto mais você estiver disposto a limpar sua vibração,
E queremos que você faça este trabalho, porque seguir a corrente é tão bom. É quem você é. Não porque você vai obter a manifestação que deseja. Mesmo que você vá conseguir. Uma mulher nos disse um dia: Abraão, não acho que você se importe se meu amante vier. Eu acho que você só quer que eu fique tão bom em imaginar que ele está aqui. Que eu não percebo que ele não está aqui. E dissemos: exatamente. Porque quando você vê as coisas do jeito que gostaria de ser, você está se sentindo bem, e se sentir bem é a forma como você pretende viver sua vida. E quando você se sente bem cronicamente, então ele tem que vir. Mas enquanto a ausência dele for tão forte em sua vibração, então você apenas continua se segurando naquela manifestação dele, não estando lá. Aquela manifestação dele, não estando lá. Você tem que mudar a vibração. Antes da manifestação de ele estar lá a mudar. Do seminário de 2021. Abaixo segue um link para mais vídeos de Avraham Hicks, ou na página inicial. Gostou do vídeo? Curtir e compartilhar. Amor e luz.